Graça e paz, irmãos da classe de catecúmenos da nossa igreja. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos dar início a mais uma aula, hoje, falando sobre o tema da depravação total do homem. Vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido, Senhor, seja o teu nome. Ser conosco, Senhor, porque não somos nada e necessitados somos, ó Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Ser conosco nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então, do que se trata, irmãos, a doutrina da depravação total do homem, a qual nós cremos? Muitos se chocam quando ouvem que o homem é totalmente depravado ou que nada há de bom no ser humano, porque afinal de contas nós vemos muitas pessoas que fazem atos bondosos, nós vemos pessoas ainda que não sejam crentes, mas elas agem de forma bondosa. Isso, irmãos, é graça comum. Deus derrama chuva sobre os bons e sobre os maus, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado não conseguiu destruir totalmente essa imagem e semelhança de Deus. No entanto, as nossas ações, as nossas obras não podem nos conduzir à salvação. As nossas obras, por melhores que pareçam, por melhores que pareçam ser para nós mesmos ou para o próximo, elas não têm o mínimo poder de nos conduzir à salvação. Eu vou ler para os irmãos agora o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, do 1 ao 3. Então, esse texto nos aponta que nós estávamos mortos. Por causa de quê? Ou em que? Nos nossos delitos e pecados, nos nossos crimes, nos nossos pecados, na nossa desobediência a Deus. E nós andávamos conforme a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos. Então, nós somos totalmente depravados. O profeta Isaías, lá no capítulo 64, no versículo 6, ele nos diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo. Então, é importante a gente analisar com cuidado todas as nossas justiças. Nós temos um senso daquilo que é de Deus, daquilo que é divino. Aquilo que é de Deus está plantado no coração do homem. A lei de Deus está plantada no coração do homem, como Paulo nos diz. E por causa disso nós praticamos sim atos de justiça. Mas esses atos, por melhores que pareçam para nós, diante de Deus eles são nada, são como coisas imundas. Por isso Isaías está nos dizendo que os nossos atos de justiça, eles são imundos. Veja só, mas todos nós, Isaías 64, 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Nós não somos salvos através das nossas boas ações. As nossas boas ações nos demonstram apenas que não temos o poder de conquistar através delas a salvação, embora muitos outros acreditem que possa ser possível, como os espíritas, e para isso eles usam a doutrina da reencarnação. Os católicos também dizem ser necessária as obras. De fato, o apóstolo Tiago, ele vai nos dizer que a fé sem obras é morta, mas a fé não vem através das obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E através dessa fé,
é que nós temos agora obras. Nós somos chamados para as boas obras. Não é as boas obras que nos conduzem à fé, mas a fé que nos conduzem às boas obras. Se nós praticamos boas obras não segundo os homens, mas segundo Deus, nós temos fé em Deus. Nós primeiramente obtivemos fé em Deus, através de um dom da graça de Deus que foi derramada sobre nós. E nós cremos no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, as obras, elas são um testemunho da nossa fé e não um objeto de salvação. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No capítulo 13, versículo 23, nos diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Uma pergunta. Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pode o ser humano mudar a sua cor? Pode o etíope mudar a sua cor? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Se isso fosse possível, nós poderíamos fazer o bem, Jeremias está dizendo, quando nós, na verdade, estamos acostumados a fazer o que é mal. O nosso coração é totalmente depravado, desde a nossa concepção. O salmista Davi, no capítulo 51, ou no Salmo 51, versículo 5, nos diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. No Salmo 58, versículo 3, o salmista também nos diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. A maldade vem desde a concepção do homem. Desde o pecado de Adão, nós não tivemos mais sossego sem o pecado. Então, a doutrina da depravação nos diz que nós, pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias obras, nós não podemos conquistar, nós não podemos conseguir a salvação. A salvação vem somente por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja o que diz Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todo homem está debaixo do pecado, não importa se ele era segundo a carne do povo de Deus ou aqueles que estavam sendo convertidos, aqueles que eram de língua grega, aqueles gentios. Todos estão debaixo do pecado. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há amor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quanto mais nós nos aproximamos da lei de Deus, mais nós reconhecemos: sou um pecador. Não há como nós nos aproximarmos da lei de Deus, conhecermos a lei de Deus e dissermos: não temos pecado. A lei aponta que nós somos culpáveis ou indesculpáveis diante de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo e somente nele há salvação. Vamos encerrar por aqui hoje. Eu vou deixar a nossa atividade no nosso grupo e eu peço aos irmãos que observem as atividades, observem os vídeos, né? Nós estamos num período de dificuldade. Se os irmãos querem, né, mesmo participar do discipulado, né, estejam atentos ao grupo, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço. Santo Deus, obrigado pelo teu cuidado e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque não somos salvos
pelas nossas mãos falhas, pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Ai de nós, Senhor, se por um instante a salvação estivesse em nossas mãos ou sob o nosso cuidado. Estaríamos todos perdidos, mas Tu, ó Senhor, providenciaste a salvação mediante o Teu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo, que nos deu paz contigo. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos guia pelo Teu reto caminho. Amém.